7, onde vamos falar a palavra do Senhor. Se encontra no livro de Lucas, no capítulo 10, no versículo 25. A parábola do bom samaritano. E diz assim a palavra: Então se levantou certo doutor da lei para pôr Jesus à prova, perguntando-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês? Ele respondeu: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com todas as forças e com todo entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus: Respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus respondeu-lhe: Um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu na mão de salteadores, os quais o despojaram e, depois de espancá-lo, foram embora, deixando-o quase morto. Por acaso descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, que vendo-o passou de largo. De igual modo, passou também por aquele lugar um levita, que vendo-o passou de largo. Mas certo samaritano, que ia de viagem, chegou perto dele e vendo-o moveu-se de íntima compaixão. Aproximando-se, atuou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. No dia seguinte, ao partir, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro, dizendo-lhe: Cuida dele. Tudo que gastares a mais te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 que foi o próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? Ele respondeu: O que usou de misericórdia para com ele. Disse-lhe, pois, Jesus: Vai, procede da mesma maneira. Essa parábola, Jesus ele traz alguns ensinamentos. Um deles é que o homem, às vezes, por se achar entendido demais, ele começa a questionar Jesus em um formato como se Jesus não fosse a própria sabedoria. E Jesus, como ele era o Verbo era Deus, e no princípio ali Jesus estava com Deus. A Bíblia fala lá no livro de Gênesis, no capítulo 1, que a palavra, que o Espírito Santo, ele pairava sobre a face das águas, mas nada aconteceu sem antes Deus lançar uma palavra. E quando Deus ele disse: haja luz, houve luz. A palavra do Senhor diz que nós somos a luz do mundo, e quando nós somos a luz do mundo, não quer dizer que nós somos melhores, não quer dizer que nós somos alguém que vai estar acima das pessoas. Pelo contrário, diz que por ser luz, nós acenderemos outras pessoas, vamos colocar as luzes nas pessoas que estão apagadas. E isso é para que se cumpra, que todas as pessoas passem a conhecer o Evangelho, todas as pessoas passem a conhecer a Deus. E aqui ele, como doutor da lei, assim como era Nicodemos, a Bíblia diz que Nicodemos, lá no livro de João, no capítulo 3, ele começa a questionar Jesus. E Jesus diz a Nicodemos que é necessário nascer da água e do Espírito. E Nicodemos ele fala a Jesus: Mas como pode eu, sendo velho, nascer de novo? Por acaso posso voltar ao ventre da minha mãe? E Jesus ele explica a Nicodemos o nascer de novo, que é necessário nascer da água, é necessário nascer de uma nova ideia, é necessário nascer de um novo pensamento. E quando ele faz o questionamento a respeito do próximo, Jesus ele conta então-lhe a parábola. Nessa parábola, após o moço ser assaltado e ali ter apanhado
e ter sido roubado, passa ao sacerdote. Quem era o sacerdote? O sacerdote era aquele que tomava conta da casa do Senhor, era aquele que tomava conta das pessoas dentro da casa de Deus, dentro dos afazeres. E a Bíblia relata também que passava ali um levita. E quem é um levita? Levita é o diácono. Sacerdote é aquele que faz todas as coisas, que está na liderança, e ele delega as coisas para o levita, para que o levita passa o ajudar. E naquela época, os samaritanos eles eram muito julgados pelos judeus. E aí Jesus, sendo judeu, sendo nascido de família judaica, ele conta uma parábola para dizer que para ajudar uma pessoa, independente da pessoa, independente da religião que ela pratica, independente do povo. Por quê? Porque é ser humano. Então, a verdadeira religião, Deus vem nos ensinar através da carta de Paulo, escrita a Tiago, lá no capítulo 1, no versículo 27, que a verdadeira religião é essa: que você vai até a casa da viúva, que você vai até a casa dos órfãos, que você procure ajudar as pessoas, que você ame o seu próximo. Diz também que, lá no livro de Mateus, no capítulo 5, no versículo 44, porém, digo, amai-vos os inimigos, bendizei-vos os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai por aqueles que maltratam e vos perseguem. Diz também no livro de Mateus, no capítulo 5, no versículo 11, bem-aventurados sois vós quando vos perseguirem, quando vos injuriarem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. E aqui o samaritano, ele tomou a atitude de pegar o rapaz, cuidar das feridas, colocar ali o azeite, o vinho, colocar em seu cavalo, levar para a hospedaria. E ali, chegando na hospedaria, ele fez todo o tratamento. Após o tratamento, ele chamou o dono da hospedaria, deixou-lhe alguns dinheiros e disse que se faltasse alguma coisa, na volta ele voltaria e arcaria com todas as responsabilidades. Ele pagaria tudo. Então a Bíblia vem nos ensinar também lá no livro de João 4, que Jesus, ele não veio para julgar. Mateus 7 diz: não julgueis para não ser julgado, não condenes para não ser condenado, perdoais para ser perdoado, dá primeiro e depois a ti será dado. E quando Jesus ele diz isso, a gente vê que os discípulos de Jesus vai por um caminho, mas por causa de uma pessoa, Jesus ele muda a rota. Ele muda a rota para ir até aquela mulher samaritana, encontra com ela ali no poço, e mesmo sabendo de todos os pecados, mesmo sabendo de todos os erros que ali por ela era cometido, Jesus não abandona, Jesus abraça a causa daquela mulher. A Bíblia também nos relata lá no livro de João, no capítulo 8, que uma mulher ela ia ser apedrejada e tentaram fazer uma pegadinha com Jesus, falando sobre as leis atuais e falando sobre a lei de Moisés. Porém, ao mesmo tempo que eles queriam apedrejar a mulher, eles também queriam pegar Jesus. Mas Jesus, com toda a sua sabedoria, a Bíblia diz lá no livro de Romanos, no capítulo 5, que a tribulação causa experiência, a experiência ela causa esperança, e a esperança ela faz com que o Espírito Santo ela é derramado em nossos corações. E lá no livro de 1 Coríntios, no capítulo 13, vem dizer que existe 3 coisas que a gente não pode deixar de lado, que é a fé, que é o amor e é a esperança, mas a maior delas é o amor. Então tudo aquilo que eu faça, se não tiver o amor, se eu pregar e não tiver o amor, nada adianta. Se eu tiver um ministério e não tiver o amor, não adianta. Se eu tiver um trabalho e não fizer com amor, não adianta. Se eu for fazer um estudo e não fizer com o amor, não adianta. Se eu cuidar de pessoas e não fizer com amor, não adianta. E para cuidar de pessoas eu preciso entender que eu preciso perdoar, que as pessoas elas têm direito de pensar o que elas quiserem, mas eu também tenho um direito de pensar como Deus ensina.
E a Bíblia diz lá no livro de Mateus, no capítulo 18, que Pedro chega a Jesus e fala: Jesus, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? 7 vezes? E Jesus ele fala: olha, Pedro, eu vos digo que é 70 vezes 7. E ali, quando a gente fala de 7, a gente está falando de perfeição. Quando a gente fala de 70 vezes 7, se for para perdoar, faça algo perfeito. Então tem muitas coisas que a gente tem que deixar para lá. Coisas que acontecem no trabalho, às vezes o irmão está com um problema, coisas que acontecem no dia a dia, na família, às vezes temos que deixar para lá, às vezes a pessoa está passando por um problema, às vezes acontece algo dentro do ministério, e mesmo que venha a discussão, temos que deixar para lá, temos que perdoar, porque a Bíblia nos ensina também que é do coração que provém as saídas da vida. Então, no nosso coração, a Bíblia diz que no encontro de João 4, de Jesus com a mulher samaritana, Jesus ele fala para ela: mulher, se compreendesses com quem vos fala, eu te falaria e saltaria de ti águas que salta para a vida eterna. Então o amor ele transcende, né? O amor ele não amaldiçoa, o amor ele abençoa. A Bíblia também nos ensina que não pode sair da mesma fonte água doce e água salgada. Então aquilo que se pensa é aquilo que fala, aquilo que se fala é aquilo que se toma de ação. Então quando a gente está com a mente cheia de amor, a gente fala coisas boas, a gente fala de amor, a gente fala de coisas positivas, a gente fala de coisas de crescimento, de evolução. Mas quando o coração está cheio de raiva, a gente fala com raiva, a gente amaldiçoa pessoas, o maldizer, a gente acaba saindo da linha de raciocínio que é ser cristão. E ser cristão é imitar as ações de Cristo. A Bíblia também nos relata lá no livro de 1 Samuel, no capítulo 37, no versículo 34 e 37, que Davi, ele lutava com ursos e com leões para cuidar das suas ovelhas. Então hoje, para ser líder não é fácil, e para ser líder espiritual principalmente, independente da igreja, independente da religião, mas quando o líder ele entende o chamado, quando ele compreende, ele sabe que por uma ovelha ele vai ter que ir buscar, ele vai ter que ir atrás, né? Nós temos a parábola também das 100 ovelhas, que vem enfatizar isso, que Jesus ele mostra na parábola que o pastor ele deixa 99 e ele vai em busca de uma ovelha. Então, falando um pouquinho de ovelhas que não dão certo, é porque em algum momento a gente não se vê ovelha discutindo com ovelhas, mas quando começa a discussão é porque bodes entraram no meio. E Jesus ele vem nos ensinar que a religião pura e imaculada diante do nosso Deus é essa: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e se guardar da corrupção do mundo. A Bíblia também diz que teve outras ocasiões que tentaram pegar Jesus, mas Jesus ele vai lá no livro de João, no capítulo 11, e ele ressuscita Lázaro. E após 4 dias ele vai lá e cuida de uma pessoa. É claro que ele amava muito Lázaro, assim como ele amava Marta e Maria, mas ele deixa bem claro que o amor ele não tem impossibilidades, o amor ele não tem limites, o amor ele não tem fim, o amor ele ultrapassa barreiras. Então esse é Jesus. Uma vez que você passar por uma situação de humilhação, por uma situação onde você é afastado de todos, Deus ele mostra lá no livro de 1 Reis, no capítulo 6, sobre 4 leprosos. E Deus ele usa o que? Os 4 leprosos para salvar o povo de Israel da fome. Então nunca se sinta injustiçado. Lembre-se que sempre há um propósito. E mesmo que
o título, a religião, que o intitulado é aquele que tem o cargo de pastor, o cargo de pastora, de padre, sacerdote, ele não está acima de Deus. Então Deus, ele usou lá esses 4 leprosos para salvar o povo de Israel, da mesma forma que ele usou a menina escrava para salvar ali o leproso Naamã. E ali ele disse: vai lá em Israel, que lá tem um profeta chamado Elias. E Elias também não recusou, e ali deu uma ordem para que o capitão descesse ali na campanha, uma campanha de 7 dias, de mergulhar no rio, e ele foi curado. Então esse é o nosso Deus, é o nosso Deus de amor, é o nosso Deus de justiça, é o nosso Deus que derrama graça, é o nosso Deus que cuida de todas as pessoas. Ele não olha classe A, B, C, D, E, ele não olha se a pessoa tem dinheiro ou não, ele não olha se a pessoa é branca, preta, amarela, azul, vermelha. O que ele olha é o ser humano. Então agradeço aqui a oportunidade na Sala Fernando de poder compartilhar essa palavra com vocês e dizer que para toda ocasião de derrota, para todas as vezes que você cair no fundo do poço, Deus, ele sempre vai enviar um samaritano para te levantar. E assim, desejo que Deus abençoe todos vocês e continue acreditando em Deus. Fé, amor, esperança e justiça acima de tudo.